Olá, que bom ter você por aqui. Caso você não me conheça ainda, eu sou a professora Núbia de Paula, sou coordenadora dos cursos jurídicos da Gran Faculdade. E hoje eu estou novamente com o querido professor Flávio Assis, porque o nosso bate-papo de orçamento público, ele deu tanto ibope, que eu convidei o professor Flávio para que a gente pudesse gravar um segundo episódio para continuarmos falando do orçamento público no seu dia a dia, desmistificar o orçamento e tornar essa figura inteligível para você. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. Professor Flávio Assis, professor da Gran Faculdade, professor do Gran Curso há mais de 30 anos. Ele é coronel do Exército, além de tudo, é um professor querido que os nossos alunos amam e você vai ter o privilégio de ouvi-lo a partir de agora. É isso aí, Núbia. Tá? Muito obrigada. Bom estar aqui de novo. A gente vai trabalhar com vocês nesse episódio, né? A gente já teve aí um episódio falando de orçamento, desmistificando um pouquinho, falando de PPA, LDO e LOA. E a Núbia me convidou, e eu aceitei, claro, né, para falar um pouquinho da Lei de Responsabilidade Fiscal, a importância dela. A gente está vivendo aí um momento, né, bastante conturbado nesse sentido, né? Eu acho importante a gente conhecer um pouquinho a essência da LRF. Porque a gente escuta no nosso noticiário, seja mídia falada, mídia escrita, o pessoal falando de teto de gastos, de responsabilidade fiscal, né, de limitação do gasto público, de contingenciamento, né? Final do ano passado, você escutou isso, que o governo contingenciou. Sim. Esse ano nós já tivemos situações parecidas, né? O governo contingenciando o gasto. Aí você pergunta, por quê? Qual é o motivo? Por que ele contingencia? Então nós vamos, nesse tempo que me foi concedido, mostrar para vocês algumas passagens importantes da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, que para a vida de vocês é interessante e que, de uma certa forma, na minha experiência, ela impacta a vida de vocês. Então, para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Flávio Assis, sou professor aqui do Gran Cursos desde 1994, né, dou aula de orçamento há 30, eu sou de 92, 31 anos. Nossa. Dando aula de orçamento. Então é uma vida que eu considero já, talvez eu tenha de aula mais tempo que a idade de muitos de vocês que estão nos assistindo aqui. E eu estou aqui para ajudar, esclarecer e tirar dúvidas naquilo que for possível. Então eu começo, Núbia, falando um pouquinho da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. O que é a nossa LRF? Para que ela serve? Né? Por que responsabilidade fiscal? Então, quando eu falo de responsabilidade fiscal, eu estou falando para vocês o seguinte: o governo, hoje, tá, ele tem que cuidar das finanças. Lei que está voltada para o controle, para a responsabilidade financeira. É muito fácil você prever 1 milhão de receitas, gastar 1 milhão, beleza, e não ter dinheiro para pagar. Esse é o grande problema. E aí você tem que ficar o quê? Rolando dívida, e você vai aumentando a dívida pública. Esse é o ponto que o governante tem que ter o cuidado. Né? E a gente, às vezes, vê alguns governantes, eu conheço lá da minha região de Minas, prefeitos que são extremamente responsáveis e cuidadosos com a gestão pública. Prestei consultoria nos anos 90 na região amazônica, e logo, 90, eu falo 90, 2001, 2002, quando surgiu a LRF, a gente acabou sendo consultor de orçamento lá naquela região, e a gente via claramente a preocupação dos governantes locais, o prefeito, né, que era o nosso foco, em aplicar de forma correta a gestão fiscal. Então, o que é a LRF? É uma lei que está fundamentada em 4 pilares. Primeiro, o planejamento. Você já fez teu planejamento? Na tua vida financeira, você planeja? Esse é um ponto importante, você tem que planejar. Outro ponto importante, você tem que dar transparência do gasto público. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vem exatamente no momento que a sociedade ela atinge um ponto, né, de desenvolvimento que começa a exigir do governante a transparência. Não dá para você admitir nos dias de hoje a figura do caixa 2. Né? Eu vivi numa época orçamentária, anos 90, que a gente fazia caixa 2.
Não é porque era ilegal, era porque não existia o controle, era a cultura da administração pública, o caixa 2. Eu preciso, né, fazer um gasto que não está fora do meu planejamento, eu tenho que ter o caixa 2 aqui para poder bancar isso aí, eu tenho que cumprir a missão. Hoje não dá. Então, o segundo pilar, né, da nossa LRF é a transparência. Você tem um terceiro pilar, que é o controle. Então, você não tem só o controle dos tribunais, mas você tem o controle social. E para você ter controle social, você tem que dar transparência do teu gasto. E o último, que é a responsabilização. Por que o governante hoje ele morre de medo de ser enquadrado no crime de responsabilidade? Ele vai ser enquadrado num crime de responsabilidade se ele não tiver um planejamento, se ele não der a transparência do seu gasto e se ele não tiver controle. Esse é o ponto. A nossa lei de responsabilidade fiscal, ela trouxe um conceito que é o conceito, talvez, que eu considero dos mais importantes, que é o conceito de receita corrente líquida. Nós trabalhávamos muito com a ideia de receita bruta. Imagina só, você ganha 10 mil reais, mas você paga uma pensão alimentícia. Eu estou dando exemplo de pensão alimentícia porque eu conheço muita gente que paga a pensão alimentícia e reclama. Você paga 3 mil de pensão alimentícia, já caiu para 7. Aí você paga lá 3 de imposto de renda. Caramba, professor, não sobrou nada, caiu para 4. É exatamente isso. Então, se você trabalha com os teus 10, é uma coisa. Se você trabalha com 4, é outra coisa. Então, a responsabilidade fiscal, ela pressupõe exatamente isso. Nós trabalhamos com a nossa receita líquida. E por que receita corrente? Por que a gente chama de receita corrente? Porque ela envolve receitas tributárias, as receitas de contribuições sociais, né? Tudo aquilo que o governo arrecada de contribuições sociais. Nós temos as receitas patrimoniais que o governo arrecada, né? Quando ele tem lá royalties, concessões. Então você tem ali, o governo aluga imóveis para a sociedade. Você tem imóveis que estão desocupados e são alugados. Ele tem receita de aluguel. Isso é receita patrimonial. Eu não sei se você já imaginou, mas você pode, por exemplo, eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar que tem um doce de leite na Universidade Federal de Viçosa. Aquele doce de leite, ele é da universidade, a universidade produz aquele doce. É uma receita industrial dela, que integra o orçamento público. Tá? Você imagina a Universidade Federal do Triângulo Mineiro abatendo bois, produzindo carne. Estou viajando aqui, mas seria exatamente isso, é uma receita industrial do governo. Se ele produz a carne, se ele não produz, se ele vende in natura, é uma receita agropecuária. Então, eu estou viajando aqui para mostrar para vocês o seguinte: nós trabalhamos hoje com receitas correntes. Professor, mas e se o governo vender um imóvel? Deixa de ser corrente. É o que a gente chama de receita de capital. E não vou entrar nesse mérito agora, mas nós separamos as receitas em correntes de capital. A nossa referência para gastar é a receita corrente. O nome diz corrente, está girando, né? O nome diz isso. Então, o que eu quero mostrar sobre a lei de responsabilidade fiscal é que ela trouxe para o nosso cenário orçamentário o que nós chamamos de responsabilidade com a coisa pública. Então, o governante ele tem que ter essa responsabilidade. E como é que ele consegue, então, colocar em prática essa responsabilidade? Primeiro, elaborando uma lei de diretrizes orçamentárias que contenha 2 anexos. Um, que é o anexo de metas, onde ele demonstra qual é a meta que ele pretende atingir. E se ele fugir daquela meta, ele está incorrendo em crime de responsabilidade. E um anexo de riscos fiscais. A LRF está focada exatamente na prevenção dos riscos e correção de desvios. Então, quando você coloca o anexo de riscos fiscais dentro da LDO, assim como o anexo de metas fiscais, e aí a coisa está ficando mais complexa, né? Você já deve falar, caramba, o professor começou a viajar muito aqui. Não. Eu tenho que pensar que a LRF, Lei Complementar 101 de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, ela exige do governante esse cuidado com a coisa pública. Por isso, o anexo de metas, ele vai definir qual é o resultado primário. Quanto que ele quer economizar para pagar dívida? É o resultado primário, é o que nós vamos economizar para pagamento de dívida.
Ele coloca junto com a LDO o anexo de riscos, onde ele prevê possíveis riscos. Professor, dá um exemplo de um risco fiscal. Você sabe que todo ano a região serrana do Rio de Janeiro ela tem enchentes, tem desabamentos, né? A região sul do país, nós estamos vivendo agora exatamente questão mais de tornado, mas a região sul, nessa época de final de ano, novembro e dezembro, ela tem enchentes, ela tem uma série de problemas que já são previsíveis. E normalmente o que os governos fazem? Tanto os governos locais quanto o federal, ele cria uma coisa chamada reserva de contingência. Quando você escuta lá no jornal, né, de qualquer das emissoras, o governo está usando a reserva de contingência. O que ele está fazendo? Ele criou uma reserva de contingência exatamente para atender essas situações, para evitar que ele venha descumprir as metas de resultado fiscal. Porque imagina só, se você não tiver aquela economiazinha, você pega o teu salário, né? É muito comum a gente escutar as pessoas falando, eu vou pegar 10% do meu salário e vou guardar para uma emergência. Isso é a tua reserva de contingência. É aquele recurso que você está tirando todo mês, você está fazendo uma poupança forçada. Mas se lá na frente você bater teu carro e a seguradora não quiser pagar porque você estava bêbado, você estava saindo da festa, você não lembra o que você fez, e você vai ter que consertar o carro. Você vai usar de onde? Reserva de contingência. Teve uma situação inusitada, você vai ter que ser, o teu plano de saúde não cobriu, você vai ter que fazer uma cirurgia de emergência, reserva de contingência. Se você não tiver reserva de contingência, o que acontece? Você vai mexer no teu resultado, né? O teu salário, ele vai ter que ser destinado para pagar aquela situação. O governo tem exatamente isso, a reserva de contingência é para atender esse tipo de situação. Foi trazida pela nossa lei de responsabilidade fiscal. Então a LRF, ela acabou disciplinando a gestão pública no sentido de mostrar que é fundamental a gente abafar o gasto. Eu, às vezes, digo, logo que surgiu a LRF, né, eu participei de todo o processo ali, eu digo que é o efeito cobertor. Como assim, professor? O cobertor não é para abafar? Exatamente isso. É abafar o gasto. É você prestar contas do que você está fazendo. É você ter o controle. Professor, eu escutei, né, falando aí no noticiário que o governo vai contingenciar gastos. O que leva o governo a contingenciar gastos? Vejam vocês, nós trabalhamos com previsões. Você está prevendo que no ano que vem você vai passar num concurso público, por exemplo, e você vai viajar, vai passar uma semana em Nova York. Pô, legal, né? Maravilha. Vou para Paris. Então, você está prevendo. Por algum motivo, você até passou no concurso, mas não no que você ia ganhar 20 contos, você está ganhando só 5. Você consegue ir para Nova York? Não, agora não dá. Mas você tinha uma previsão. Então, quando você faz a previsão, você define a despesa. Tem que estar equilibrado. Se aquela receita não cair no teu caixa, o que acontece? Você tem que fazer o quê? Tem que limitar o gasto para manter o equilíbrio. É aí que entra a figura do contingenciamento. O governo, ele contingencia exatamente para não descumprir as metas de resultado fiscal. Então, ele faz o contingenciamento. Ele bloqueia. Caso haja um restabelecimento da receita, o que ele faz? Ele vai desbloqueando proporcionalmente. Então, é por isso que existe o contingenciamento. Não é porque o governo ele está de sacanagem com a gente. Não é porque ele não gosta do MEC, ou porque ele não gosta do Ministério da Saúde, ou porque ele não gosta do Ministério da Defesa. Não é. É porque é uma definição legal. A lei de responsabilidade fiscal diz o seguinte: o governo, você tem que fazer um controle bimestral da tua receita. De 2 em 2 meses, você tem que avaliar como é que está o teu gasto. Imagina nós fazendo isso na nossa vida. De 2 em 2 meses, a gente parando tudo. Para tudo. Vamos ver como é que está o meu planejamento e como é que eu estou gastando e a minha receita. Como é que está? Então, quando você faz esse controle bimestral, você consegue fazer o quê? Ter uma visão mais clara do gasto. Então, você limita, você contingencia para não quebrar, né, e não descumprir a meta de resultado fiscal. Então, quando você escutar o governo falando no BEDI, houve um contingenciamento, na realidade, o que está acontecendo? O governo está tendo que bloquear gastos, por quê? Porque ele teve uma queda de arrecadação. Essa é a ideia. Não é porque aumentou a despesa, é porque a arrecadação caiu, tem que bloquear. Outra questão muito discutida nos dias de hoje é a questão que trata dos gastos com o pessoal.
A gente escuta isso o tempo todo. Sim. Vamos ter concurso público? Não vamos? O governo está limitado. Como é que é isso? Bom, a LRF ela impôs algumas regras no que tange a gastos com o pessoal. Ela falou o seguinte, olha, a União ela pode comprometer 50% da sua receita corrente líquida com o pessoal. Os estados e municípios, 60% da receita corrente líquida com pessoal. E aí o que ela fez? Ela dividiu, né, esse percentual, no caso da União, por exemplo, ela dividiu entre os poderes e o Ministério Público. Ela falou, olha, seguinte, o Legislativo vai gastar 2,5% no máximo. O Judiciário vai gastar 6% no máximo. O Executivo Federal, 40,9%. E o Ministério Público, 0,6%. Ela definiu isso. E se nós ultrapassarmos esses limites? E se o Legislativo ultrapassar? O que acontece? Está ferindo a responsabilidade. Ele está sendo irresponsável. E o que a lei diz? Ah, você ultrapassou? Legal. Você vai ter 2 quadrimestres para eliminar o excedente. É isso que está lá na LRF. Isso é a responsabilidade fiscal. É você não só prevenir os riscos, mas corrigir os desvios. Por isso que eu preciso do planejamento. Quais são os 4 pilares da nossa lei de responsabilidade fiscal? Ação planejada, transparência, controle e, professor, tem responsabilização. Pois é, o ente, o poder, o órgão que descumprir, ele vai ser o quê? Responsabilizado. É isso. Então, em relação aos gastos com o pessoal, existe essa questão, essa limitação. Ah, mas o governo pode fazer concurso? Pode. Você tem os cargos que vão sendo, que se tornam vagos em virtude de aposentadorias, de falecimentos. O governo pode, de repente, para atender os seus programas, criar novos cargos. É possível isso? Claro que sim. Só que hoje a responsabilidade fiscal exige o seguinte, olha, você quer criar cargo público? Você vai fazer concurso? Legal, pode fazer. Só que você tem que mostrar para mim qual é o impacto que esse gasto vai trazer sobre as finanças públicas. Em 3 exercícios, você tem que trabalhar sempre com 3 exercícios. Você pega 3 anos. Então, você faz as projeções para 3 anos. Então, é a responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade, ela engessa, ela vai criar um engessamento para o governante. O governante, ele tem que trabalhar com responsabilidade, acaba engessando realmente a ação, né, do governante, seja do executivo, seja dos chefes do legislativo, né, dos presidentes aí das casas legislativas e dos tribunais. Então a LRF ela ela tem esse caráter, é o caráter, né, de limitar o gasto, seja na área de pessoal, seja no gasto normal. E aí tem uma outra questão que a gente também precisa tomar muito cuidado, que é a questão ligada com a dívida pública. Hoje nós temos, lá na nossa lei de responsabilidade fiscal, né, vários artigos. Se você quiser depois, para fins de conhecimento, fazer uma consulta, é o artigo 29 da lei de responsabilidade fiscal, ele vai trazer as definições, o que é uma dívida fundada, dívida consolidada, o que é dívida mobiliária. Você escuta o tempo todo. Pessoal, o governo emitiu títulos. Quando o governo emite títulos, é dívida o quê? Mobiliária. Ele está emitindo títulos para captação de recursos. Imagina você emitindo dinheiro. Ah, eu vou emitir títulos. Títulos da professora Núbia de Paula. Tá? Legal. Ela está comercializando. Alguém quer comprar? Poxa, legal. Acho que está valorizado no mercado, né? Então, você vai comprar os títulos. Ela diz, olha, você compra, me dá dinheiro, daqui a 10 anos eu vou lá e recompro de você. Você fez dívida. Então, hoje a LRF, ela criou, né, limites nesse sentido. O governante, para poder gerar dívida, ele tem que fazer o quê? Ele tem que estar sempre de olho na responsabilidade fiscal. Então, a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, ela traz uma série de limitações para o governante. Você diz assim, a dívida pública ela pode ser de longo prazo, é o que a gente chama de dívida fundada.
é uma dívida que você tem X anos para pagar. Ela ultrapassa o que nós chamamos aí de exercício financeiro. Uma coisa interessante sobre a dívida pública é a seguinte: você pode criar uma dívida para resolver problemas momentâneos de falta de caixa. Quando a gente recebe lá o nosso 13º antecipado, aquilo ali é como se fosse um empréstimo, é uma dívida que eu estou fazendo com o meu órgão pagador. Sim. Quando o GRAN, lá no mês de julho, adianta o meu 13º, ok. E o que eu tenho que fazer? Ele está adiantando para mim lá em dezembro, quando sai o meu salário, ele vai descontar aquilo que ele me adiantou. Isso é o que a gente chama de dívida. Eu fiz uma dívida. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque você tem aquela dívida que é de curto prazo, que é só para atender uma situação momentânea de falta de caixa, fica ligado nisso que é importante, e você tem aquela dívida que é constituída para pagamento aí em X inúmeros anos. Eu acho isso importante. Outra questão que a gente escuta muito aí nos noticiários, então eu já falei para vocês do risco fiscal, falei das metas que o governo tem que cumprir, falei de gastos com o pessoal. Outra coisa muito importante, Núbia, é a seguinte: você já ouviu falar de renúncia fiscal? Sim. Eu falei de renúncia fiscal? Você já ouviu falar que o governante ele pode promover uma renúncia fiscal? O governo, às vezes, o que ele faz? Para tornar a vida do cidadão, às vezes, melhor. Ele cria incentivos, igual criou recentemente. Vivemos aí em 2008, situação parecida. Ele reduz o IPI, ele elimina momentaneamente o IPI de alguns itens. Isso é renúncia fiscal. O IPI é aquele imposto de produtos industrializados. Quando ele faz isso aí, o que ele está fazendo? Ele está tentando aquecer a economia. Isso é renúncia fiscal. Aí vem a pergunta, ele pode fazer isso sempre? Será que é permitido você promover a renúncia fiscal sempre? Não. A lei falou o seguinte, olha, sobre o ICMS você não pode, sobre o imposto de renda você não pode, né? Agora, se você quiser fazer sobre o imposto de renda, tudo bem. Só que você vai ter que colocar no lugar do imposto de renda que você está promovendo a renúncia alguma coisa para compensar. Imagina eu, Flávio, falando, ó, o granjeiro, o Gabriel, a partir de hoje eu não quero mais receber o meu salário. Mas como é que eu vou viver? Caramba! Então, eu vou precisar arrumar outro emprego. Né? Eu vou abrir mão do meu salário do GRAN, mas eu vou ter que arrumar outro para compensar. Então, a ideia da renúncia fiscal é isso. O governo, muitas vezes, ele abre mão de receitas e, ao abrir mão, ele arrecada menos, mas ele tem que criar mecanismos compensadores. Aí, por que você tem o exemplo do IPI? Porque o IPI, né, junto com mais 3 impostos, que é o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto de operações financeiras e o IPI, eles não precisam, o governo pode promover a renúncia quando ele quiser e não precisa indicar medidas de compensação. Então, são 4 impostos aí que têm essas características. E o governo sempre vai onde? No IPI. Aquele carro que hoje custa 50 mil reais, se você tirar o IPI dele, ele cai para 30, um exemplo hipotético. Será que facilita? Aquece a economia? Sim. Claro que aquece. Quando você aquece a economia, qual é a função orçamentária que você está tendo aplicada aí? É a função estabilizadora. Você está aquecendo a economia, gerando emprego. É uma alternativa? É uma alternativa muito boa, né? Ela é bastante viável, mas ela tem que ser bem trabalhada. Então, a renúncia fiscal hoje, ela é possível sim, desde que a gente mostre, que a gente evidencie quais são os impactos que essa renúncia trará sobre o cumprimento das nossas metas. Eu não tenho metas? A minha meta não era viajar para Nova York? Poxa, eu queria passar 15 dias em Nova York. Ah, mas eu abri mão do meu salário aqui do GRAN. Então eu não consigo ir para Nova York. Eu vou agora aqui para Petrópolis, no Rio de Janeiro, né? Então é o máximo que eu consigo ir. Então, na realidade, a renúncia fiscal, ela tem que ser trabalhada também nesse sentido, os impactos que ela vai provocar sobre a economia, sobre o cumprimento de metas. Então, esse é um outro ponto bastante importante. Então, o que eu abordei com vocês aqui? Os pilares que sustentam a nossa lei de responsabilidade fiscal, que você precisa saber, é importante isso, até para o dia a dia, até para você tirar onda aí nas conversas de boteco. Né? É claro que se alguém vai sentar num boteco e falar de LRF, esse cara precisa ser internado porque ele não está batendo bem. Verdade. Né? Mas tem gente que gosta de tirar onda, eu tenho amigo que gosta de fazer isso. Então, na realidade,
lembrar dos pilares, o planejamento, né, a ação planejada, importante. Lembrar da transparência, que eu vou comentar com vocês agora. Lembrar do controle do gasto, ou seja, sempre procurar limitar o gasto dentro daquilo que você está arrecadando. E a responsabilização. Deixou de cumprir? Vai ser responsabilizado. É isso que interessa. Falei para vocês da limitação dos gastos com o pessoal, falei da preocupação que os entes devem ter com os gastos com o pessoal, o que não significa suspensão de concurso público, muito pelo contrário, porque se você tem um aumento de arrecadação, você pode realizar concurso, até porque se você arrecada mais, é porque a tua máquina está funcionando bem. Para a tua máquina funcionar bem, você precisa de gente, Sim. Você precisa de pessoas competentes. Professor, mas hoje dá para usar inteligência artificial, tecnologia. Sim, mas você precisa de pessoas, não tem como. Sim. Tá? Então, você vai ter, né, a realização de concurso público com toda certeza. É impossível a máquina pública funcionar sem as pessoas, não tem como. Outro ponto que eu comentei com vocês, a questão do endividamento. Então, hoje nós temos uma preocupação muito grande com endividamento, principalmente dívida de longo prazo, que ela tem um custo maior. Se o risco é maior, o custo aumenta, claro. E aí você tem aquela dívida que é constituída com a emissão de títulos públicos. E aí a nossa LRF, ela dedicou um capítulo muito especial à parte da transparência. O artigo 48 da LRF cuida da transparência. E o que significa isso? O que significa a transparência? Qualquer cidadão hoje, em tempo real, ele tem o direito de saber o que o governo está gastando, onde ele está gastando. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela foi complementada em 2009 com a lei complementar 131, que falou o seguinte: governo, você é obrigado a criar mecanismos que permitam ao cidadão ter acesso de imediato ao teu processo licitatório, ter acesso de imediato àquele gasto que você fez. Quando a gente gasta, a gente usa uma coisinha chamada empenho. O empenho, né, é um compromisso que o governo assume, né, de pagar o fornecedor, né, de realizar aquela despesa. Se você compromete o gasto fazendo o empenho. Então, hoje, quando você faz o gasto, né, você tem que disponibilizar o empenho para o cidadão comum, para que ele possa saber onde se gastou. Você tem que disponibilizar isso de forma pormenorizada. Quem é que participou do processo licitatório? Quais foram os itens que eu comprei? Isso é o quê? Isso é transparência. E você pode acessar isso em tempo real. Detalhe, você não precisa de senha, você não precisa de nada, você não precisa de cadastro prévio. Você vai lá no portal da transparência e você vai acessar. O governo te dá essa opção. Você hoje pode utilizar, por exemplo, o site da Câmara dos Deputados, o site do Senado, você pode utilizar o site da Secretaria do Tesouro Nacional, tudo stn.gov.br, câmara.gov.br, você vai achar isso lá no Google fácil, e você saber o que o governo está gastando, onde ele está gastando. Isso é possível. Isso é o quê? Transparência. A Lei Complementar 131, só para vocês terem uma noção, isso é informação que eu acho importante. Ela falou, olha, ela é de 2009. Ela falou, olha, União, estados, DF, municípios, que tenham mais de 100 mil habitantes, vocês têm 1 ano para colocar isso em prática. Aqueles municípios que tenham população entre 50 mil e 100 mil, vocês têm 2 anos para colocar isso em prática e permitir que a Núbia ela possa acessar a hora que ela quiser os gastos lá do município que ela reside. E os municípios com população inferior a 50 mil, eles têm 4 anos, ou tiveram 4 anos. Hoje está todo mundo já tendo que colocar isso em prática. Então, eu vejo hoje a transparência como sendo algo importante até para que nós, cidadãos, possamos, né, interpor algum recurso contra uma ação. Possamos fazer denúncias junto ao Tribunal de Contas competente e junto ao órgão do Ministério Público, e seja o responsável por cuidar dessa parte da transparência. Então, a transparência pública hoje, ela é o nosso último pilar aí. Então, você viu, planejamento, o controle, a responsabilização e a transparência. E quem não cumprir será penalizado, o ente e o gestor público. E com isso, pessoal, embora de uma forma bem simples, né, muito rápida, eu acho que a gente conseguiu aí mostrar para vocês que o governo hoje ele pode ter uma boa gestão, sendo responsável, planejando,
permitindo que a sociedade possa participar dos processos orçamentários, né? E, na realidade, né, possibilitando por meio de relatórios, nós temos o relatório resumido de execução orçamentária, relatório de gestão fiscal, permitir que a sociedade saiba onde ele está gastando. Então é essa a ideia. Eu poderia finalizar aqui essa nossa conversa dizendo: a lei de responsabilidade fiscal, na sua essência, ela é maravilhosa. O que falta, às vezes, é um pouquinho de vontade, né, e de oportunidade, talvez, para a gente colocá-la em prática 100% daquilo que está escrito. Seria maravilhoso. Tá? É essa a nossa visão. Ou seja, nós temos legislações muito boas, o que falta, às vezes, é um pouquinho ali da gente conseguir convencer os governantes de que aquela lei tem que ser executada e ela pode produzir, né, frutos maravilhosos para a sociedade. É isso, Núbia. Que aula, né, professor Flávio? Estou encantada. Nossos alunos, com certeza, também. É uma honra tê-lo aqui na Grão Faculdade. Muito obrigada pelo seu tempo, pelos ensinamentos. Isso aí, tamo junto. Pessoal, até o próximo encontro. Beijo para vocês.